Tá. Amados, o tema da nossa conferência é inconformados. E nada melhor que a gente possa falar hoje um pouquinho sobre isso. Semana passada o nosso pastor, ele até saiu, não sei se vocês viram, ele teve que sair, nosso pastor hoje foi convidado para pregar numa igreja aqui, na Assembleia de Deus aqui na quadra, alguma coisa aqui para frente, né? Na 7, num culto de homens e num congresso de homens, então estou aqui já fazendo referência por que ele não está aqui nessa noite. E na semana passada ele trouxe uma palavra muito forte aos nossos corações. Alguém lembra? Quem estava aqui semana passada? Ele pregou sobre amor, a prática do amor por meio da parábola do bom samaritano. E eu fui muito impactado com essa palavra. Ele já tinha me falado que eu traria a palavra hoje, pela manhã e à noite. E ontem eu estava em casa terminando de organizar, né? Já tinha chegado a gente fez o casamento do Caio ontem. Estivemos lá, fui padrinho do casamento do Caio, foi muito bom. E assim, depois eu cheguei em casa, orando, falando com Deus, falei assim: Deus, amanhã eu vou levantar cedo, vou me organizar. Eu voltei, lá nós estamos ficando esses dias lá no sudoeste, porque minha sogra está na UTI. E a El está lá com ela hoje também. E sei que a igreja tem orado, a igreja tem feito, aí, sabe, relógio de oração. E a gente está dormindo lá junto com meu sogro. Aí eu levantei cedo, aí quando eu estou saindo de lá, vindo aqui para casa, me ligam, vindo aqui para Sobradinho, me ligam: venham para Formosa que a sua irmã está muito mal. Já com a sogra, na UTI, eu falei assim, liguei para o pastor na hora, falei: pastor, estou num dilema muito grande, porque a escola que eu venho, sofra, padeça o obreiro, mas não padeça a obra. E é sobre isso que eu vou estar pregando hoje, porque eu estou vivendo aquilo, eu vou pregar aquilo que eu tenho vivido. E hoje de manhã, quando eu falei com o pastor, eu falei assim: nossa, o pastor vai falar assim: não, meu filho, fica aí, depois você vai. Na mesma hora, isso eu já estava com a roupa para vir aqui, estava chegando na porta da igreja, para trazer minha filha. E ele falou assim: não, vá para Formosa. Eu: pastor, mas eu preparei a palavra e quem vai pregar no lugar? Ele: não, pode deixar que o Espírito Santo vai falar o meu coração e eu vou trazer a palavra para a igreja hoje. Gente, para vocês pode ser assim: isso é só uma normalidade, você não pôde, o pastor entrou. Para mim isso é resposta de Deus, porque eu vi que essa palavra que eu preparei desde essa semana, ela começa a se cumprir desde a hora que eu acordei hoje. E eu não tinha com quem deixar minha filha, porque minha irmã estava passando muito mal, eu não podia levar para ela para esse ambiente. As meninas: não, pode deixar que a gente fica com a TT. Agradecer a Gabi e o João, eles almoçaram com a minha filha, cuidaram da minha filha. Quando eu cheguei em casa, estava lá a Gabriela, estava a Esther desenhando na mesa. Eu sei que todos têm o que fazer, mas elas tiraram o dia para cuidar da nossa vida, da nossa família, e ali orando e intercedendo. Minha sogra, se Deus quiser, amanhã ela sai da UTI. Ela chegou lá saturando, chegou no hospital saturando 45, gente. Para quem é da área da saúde, 45, 60 já é algo para chegar para entubar. E aí ela começou com 15 litros, a gente lá em Formosa, sem estrutura, sem UTI, e a gente entrou com 15 litros de oxigênio, e ela foi voltando, tem que levar para Brasília. Quando deu 5 da manhã, a gente chegou aqui em Brasília. Quando nós chegamos aqui em Brasília, ela já estava usando 3 litros de oxigênio. E hoje, graças a Deus, nem o catéter mais de oxigênio ela está usando. Isso é resposta de oração da igreja. Eu saí para socorrer a minha irmã. Cheguei lá, conversei com ela, oramos. E graças a Deus, também voltei em paz, porque foi respondidas as orações também da igreja. E Vinícius, por que você está falando tudo isso? Porque nós falamos muito sobre amor. A prática do amor é algo que tem que ser latente em nossas vidas. E o que isso tem a ver com ser inconformado? Porque tem a ver com um livro, né,
de Romanos, no capítulo 12, 2. Porque nós devemos ser inconformados o tempo todo. Porque o conformismo nos leva a viver uma vida de idolatria. Se a gente olhar pela vida do bom samaritano, antes dele passou o sacerdote, passou o levita, olharam, pessoas da igreja, e não se compadeceram daquilo. Por quê? Porque eles pensaram mais neles. Porque eles estavam conformados, e o conformismo leva à idolatria do próprio ego. E igreja é totalmente diferente disso. Dentro da andragogia ou da pedagogia de Deus, a andragogia é a forma de ensinar para o homem adulto, a pedagogia para as crianças. E se a gente for ver todo na palavra, desde o início, ela vem nos ensinando dia após dia sobre alguns princípios. O bom samaritano, ele compreendeu, ele absorveu esses princípios. No momento que ele viu aquele homem, ele agiu. E para vivermos, como fala na palavra, para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, primeiro nós temos que entender que existe a boa, perfeita, agradável vontade do homem. Por isso que está falando lá, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque existe a boa, perfeita e agradável vontade do homem. Pensem comigo. Quando você vai entrar no avião, vai viajar de avião, a coisa que você mais espera é que tudo possa estar na boa, perfeita e agradável condição para você chegar no lugar que você está indo. É ou não é? Uma vez eu saí daqui, quando eu estava fazendo missões, quando eu estava no campo missionário, saí daqui, voei de Brasília para Joanesburgo, né? De São Paulo, Joanesburgo, Maputo, num avião novinho da Embraer, um 195 da Embraer. Eu falei assim, estou tranquilo, esse avião aqui para derrubar, nada derruba esse avião. Aí quando eu desço lá em Maputo para fazer a imigração, aí a gente fica 1 hora só para trocar, só para fazer imigração. Vou fazer imigração porque no aeroporto que a gente vai não tinha essa parte da Polícia Federal e tal, que a gente ia mais para o norte. Aí quando a gente volta, eu falei assim, estou voltando para o mesmo avião. Quando eu chego, eu vi um ônibus, parecia um ônibus desses que passa aqui na linha aqui, com asas. Eu falei assim, Deus, não está na boa e perfeita e agradável vontade sua, não. Gente, eu nunca entrei num avião que era 1940 alguma coisa. Eu falei assim, esse avião não vai chegar, era mais 4 horas de voo. E a gente já fica ali com o coração a 1000. Entrei, eu e a El, minha esposa, oramos. Falei assim, Deus, nos leva e nos guarda. Pensa, foi o voo que eu mais orei e mais passei medo na minha vida, foi esse voo. Então existe a boa, perfeita, agradável vontade do homem. A gente sempre quer, quando você chega no restaurante, você vai pedir um prato lá, você quer que ele venha da melhor forma possível. Bom, perfeito, agradável para o seu paladar. Mas muitas pessoas, muita gente dentro da igreja, não estou falando para gente de fora da igreja não, pessoas de dentro da igreja, quer usar Deus como um grande garçom. Dentro da minha boa, perfeita e vontade minha, do homem. Porque muitas vezes a gente não entende qual que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Será que realmente eu estou nessa boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Será que eu estou vivendo uma vida inconformado para que eu possa desfrutar disso? O capítulo 11, se a gente for estudar um pouquinho mais, a gente voltar ao capítulo 11, ele termina dizendo assim, 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Tudo a gente pensa que é para nós, mas quando a gente entende
que a boa, perfeita vontade, a agradável vontade de Deus, ela é para Ele, é perfeita para Ele, para o projeto dEle, não para o meu projeto. Tem pessoas, eu quero viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Para você, isso não é evangelho. Isso é levantar um altar de idolatria e falar assim, Deus, eu quero para mim. É só para mim. É só para mim. Eu quero para mim. Isso é colocar o homem no centro de tudo. E nunca foi o homem no centro de tudo. Isso a sociedade contemporânea quer trazer para a gente hoje, que é você no centro, você que tem que, são os seus desejos, são as suas vontades. E nunca foi as minhas vontades. Nunca foi a nossa vontade. Como diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E qual é a vontade de Deus? Na palavra, desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, sempre vai relatar a vontade de Deus. Eu quero trazer uma para vocês. Está em João 6,37, que diz assim, 6,39, 37 ao 40. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Isso foi Jesus dizendo. Qual é a vontade de Deus? É que todos, aquele que crê. Na missiologia a gente diz do Missio Dei, que é o projeto de Deus para toda a humanidade. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus está dentro do projeto dele. Pessoas querem viver o bom, o perfeito e o agradável, mas o dele, o próprio, não o de Deus. Porque se a gente quer viver o de Deus, a gente busca entender quem é esse Deus e servi-lo da melhor forma possível. O capítulo 12 vem para repetir e reforçar os ensinamentos que levou o samaritano a ter compaixão do próximo. Se você ler o capítulo 12 todinho, vai falar sobre um tema. Quando fala de inconformados, de a vontade de Deus, de tudo, quando a gente vê tudo isso, ele quer falar sobre um tema só: unidade. Unidade. Fazer parte. Se você ler todo o capítulo e for meditar e falar assim, mas isso aqui não é sobre a minha vontade, mas sim do projeto de Deus, de estarmos juntos para viver algo superior. Mas antes disso eu queria contar uma palavra, antes de prosseguir eu queria contar uma palavra para vocês. Dentro da administração, eu acho essa parábola muito legal. Eu tenho que correr que meu tempo está aqui voando. É uma parábola que muitas vezes a gente fala assim, para a gente entender todo esse capítulo 12. Porque a gente muitas vezes fala assim, isso não é comigo. Não tem a ver comigo. Eu sou bonzinho. O outro, que se exploda. Existe uma parábola na administração que fala sobre o rato que morava na fazenda. Alguém já viu? Ouviu? Alguém da administração? Eu sou bem velho, gente, então eu gosto dessas coisas de historinhas da administração. Acho bem legal. O rato estava lá, morava na fazenda. Aí chegou o fazendeiro com a caixa nova. E com essa caixa nova, ele viu que o fazendeiro trouxe uma ratoeira. Ele falou assim, ih, lascou-se. E aí ele saiu correndo e encontrou com a galinha. Dona Galinha, o fazendeiro comprou uma ratoeira. Ela riu para ele e falou assim, rapaz, ele comprou uma ratoeira. O que é que tem a ver comigo? Isso tem nada a ver comigo, isso é problema seu. Eu preciso avisar todo mundo. Aí ele foi lá, correu, foi lá no chiqueiro e falou, seu Dom Porco, o fazendeiro comprou uma ratoeira. O porco riu para ele e disse, meu filho, isso é um problema seu, não é um problema meu não. Ele não desistiu, continuou correndo, a fazenda era muito grande. Foi lá no curral. Falou, dona vaca, já morto, cansado. O fazendeiro comprou uma ratoeira, dona vaca. Ela riu da cara dele e falou assim, o que eu tenho a ver com isso?
E aí, nessa corrida que ele estava, ele não conseguiu encontrar a cobra. E a cobra andando, a ratoeira já estava no lugar, a ratoeira foi e pegou a cobra. E ele ficou muito triste, e a cobra lá se debatendo, ele olhando de longe. A mulher do fazendeiro foi lá, e a cobra assustada foi lá e picou a mulher do fazendeiro. E a mulher do fazendeiro ficou enferma. Aí, uma das servas lá da fazenda falou assim: ei, vou fazer uma canja. Foi lá e matou a galinha. Vocês já estão entendendo a história, né? Matou a galinha e deu a canja para a dona para a mulher do fazendeiro. Passou-se um tempo, as pessoas viram que a mulher não melhorava, os vizinhos começaram a visitar. E aí o fazendeiro falou assim: não, já que tem muita gente aqui hoje, mata o porco. Foi lá, mataram o porco. Beleza, todo mundo comeu o porco e o rato lá triste. E essa mulher doente, aí a mulher fica boa. Em algumas histórias fala que ela morre, mas nessa minha não morre não. Ela ficou boa. E aí veio muita gente para se alegrar. E o cara falou: eu vou fazer uma festa em louvor a Deus e vou agradecer porque a minha mulher ficou boa. Vamos matar a vaca e vamos fazer um churrasco. O rato triste, balançando a cabeça. Todos eles falaram que não tinha nada a ver com isso. Muitas vezes, a gente pensa que não tem nada a ver com a gente. O irmão está sofrendo lá no canto, o outro está fazendo uma bagunça lá do outro lado, isso dentro da nossa casa. Eu não tenho nada a ver com isso não, isso é uma escolha dela. Mas o dia que vem a tribulação, bate em todo mundo. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Ah, mas não foi as minhas escolhas. Mas a gente sofre. Dói no nosso coração. O bom samaritano, ele entendeu isso. E o capítulo 12 de Romanos fala sobre isso. Quando a gente vai um pouquinho mais para frente, no 12:3 diz assim: por isso, pela graça que foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Nós devemos pensar, não com esse egocentrismo, sabe, com esse altar levantado ao nosso ser, ao nosso eu. Porque quando a gente pensa no outro, a gente está pensando não em querendo ser melhor, mas pensando em agradar aquele que criou tudo e fez tudo. Quantos de nós chegamos aqui, não, eu vou adorar a Deus. Será que a gente lembrou daqueles que estão sofrendo, dos nossos familiares? Será que a gente já orou por eles hoje? Será que nós apresentamos? Porque uma oração aqui muda tudo. Ah, mas eu não tenho nada a ver, foi escolha dela. Foi escolha dele. Mas a gente sofre depois. Nunca mais vocês vão esquecer da história do rato. E nunca mais falar assim: eu não tenho nada a ver com isso. Porque quando a gente vira as costas, a história nos diz. Não estou falando de coisas sobrenaturais, não. A história nos revela isso. Quando a gente vira as costas para o necessitado, Deus cobra lá na frente. Porque a gente não está vivendo a vontade dEle. Que o nome dEle seja glorificado. Que todos possam ser alcançados pelo poder dEle. E o poder dEle vai se manifestar por meio de nós. Por meio das nossas atitudes. Por meio da igreja. Por isso que eu digo que quando a gente lê Romanos 12, a gente vai entender que ali é uma carta para um povo. Você pensar que em Roma, naquela época, quando Paulo escreve essa carta, existia gente de todo mundo, era uma cidade muito grande. As pessoas viviam em uma vida totalmente dissoluta, adorando outros deuses, mas ali tinha um grupo. E ele começa a falar: ei, se unam, que cada um de vocês fazem parte de um corpo, e é um corpo só. Se a gente continuar lendo, Romanos 12:5 diz assim: em Cristo nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros.
Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o conforme a sua fé. Se o dom de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de encorajar, que assim o faça. Se é de contribuir, contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é de mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Todos nós fazemos parte de um corpo. Não é só em Jesus, não. Eu fico feliz quando vejo o pastor indo pregar em outras igrejas. São os irmãos reconhecendo que nós somos irmãos também. Que nós temos que estar juntos. Nós temos que quebrar isso. Essa falta de unidade do corpo. E muitas vezes, a gente se pega ali. Eu não tenho culpa. Por quê? Aí vocês vão lembrar do rato. Assim, quando eu não estou contribuindo com um todo, alguém vai pagar a conta. Por isso que a gente tem que levantar todo dia de manhã e falar assim: Senhor Deus, muito obrigado, porque as tuas misericórdias se renovaram novamente sobre a minha vida. Porque tudo é por Ele, para Ele e dEle. E a gente tem que ter o pensamento de Cristo. As nossas mentes têm que ser transformadas para ter a mente de Cristo. Em Romanos 8:1-8 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2 Coríntios 5:17 diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Gente, nós não temos capacidade por nós mesmos de amar o próximo. Ah, Vinícius, a gente tem sentimentos, mas amor, a gente sempre quer uma troca. Eu vou fazendo isso porque eu sei que Ele vai me abençoar nisso. Vou fazendo isso porque porque o cosmo vai me ajudar nisso. O homem não tem essa capacidade. Mas quando nós estamos enxertados na videira, é isso que está dito no capítulo 11. Depois começa o 12. Quando nós somos ali enxertados na videira, começa a vir, a raiz da videira, ela é perfeita. E ela começa, mesmo nossos galhos não sendo bons, mesmo a gente não prestando, nós estamos enxertados naquele que é vida pura, que é vida abundante, que é vida que transforma, que é vida que traz, sabe, luz aos lugares. Mesmo nós não sendo bons, nós estamos enxertados em algo que é bom, que é puro. E nós precisamos nos aprofundar nisso e começar a dar frutos. Porque não era nem para a gente estar ali. Mas nós estamos. Se já estamos, que a gente possa dar frutos. E frutos com abundância. Porque a palavra também diz que aquele que não der fruto, arranca, lança fora e taca fogo. Se a gente continuar lendo Romanos 12, vai falar do amor. E hoje eu não vou falar de amor, que nós falamos muito. A semana passada nós fomos muito abençoados. Ah, Vinícius, eu quero saber um pouquinho disso. O YouTube está aí, graças a Deus. Vai lá, assista lá o pastor. Tem lá a palavra do pastor. Foi uma bênção. Saí daqui transbordante. Porque para suportar a semana que eu passei, gente, é só pelo amor, pela graça e pela unidade que vem da parte de Deus. Romanos 12:12 diz assim, já lá quase no final: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Está vendo como a gente aprende com um capítulo da Bíblia? Se a gente não só aprender, mas se a gente começar a viver isso e compreender o quanto que os ensinamentos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nos instrui para ter uma vida melhor e uma vida que nos leve para o céu e sermos instrumento para entrar dentro da missão de Deus. Essa pergunta eu gostaria de fazer para você neste momento. Em qual missão você está? Qual é a missão que você está? Porque existe uma missão, e essa é eterna, que nos leva para a eternidade. Será que você está se dispondo, se
dando, sabe? Esses dias a gente estava debatendo sobre uma música que está aí, que as pessoas estão falando que eu dou tudo do meu ser, eu entrego tudo na tua presença. Será que nós estamos fazendo isso mesmo? Ou será que quando alguém bate na nossa porta, a gente fala assim, ei, não é comigo não, se foram as suas escolhas que te fizeram desse jeito. A gente fala muito isso para os nossos familiares. E a gente, muitas vezes, quer colocar lá o distintivo de super crente. Está vendo? Estou vivendo o melhor porque eu fiz boas escolhas. E a gente esquece que o que acontece com ele, dentro do reino da vontade de Deus, eu vou sofrer também. Porque a vontade dele é que todos possam viver o melhor. Se você passa por um morador de rua e no seu coração você não dói nada, não tem ali um sentimento e fala assim, será por que essa pessoa está aí? Está errado. Se alguém bate na tua porta e fala assim, ei, estou precisando de um prato de comida, ei, tchau, não tem não. Se você não para pelo menos para ouvir o que aquela pessoa tem para te dizer, está errado. Devemos ser inconformados. Nesses 2 dias que nós vamos ter a nossa conferência, nós vamos estar falando muito sobre isso. Cada um dentro de uma ótica, eu tenho certeza que Deus trará para nós com palavras que vão, sabe, nos edificar, que vão nos levar a pensar, mas para que a gente possa viver dentro da vontade de Deus. Não se engane pensando que a sua vontade ela é boa, porque ela não é, ela é enganosa. Não pense que porque eu estudei, porque eu fiz minha pós, eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado. Amados, para o reino de Deus isso não tem muita coisa a ver, não. Isso tem para a nossa vontade daqui da terra. Lugar onde tem mais gente inteligente no cemitério, gente. É o lugar onde mais acumula conhecimento. Cemitério. Porque morreram lá com eles. Alguns escreveram os livros, deixaram aí para a posteridade. Mas o que importa é para onde nós estamos indo. Jovens, se levantem. Nós somos uma geração que precisa se levantar com muita força. Nós moramos na capital federal. Eu falo para todo mundo que nós vivemos dentro de uma bolha. Nós vivemos na maior renda per capita do país. Nós vivemos sem problemas de segurança graves. Nós vivemos dentro, assim, no luxo. O mundo é muito maior que o Distrito Federal. E existem irmãos aqui no Brasil sofrendo. Lá no sul, ninguém vê mais falando do sul. Será que todas as igrejas já foram reconstruídas? Será que todos os irmãos que perderam as casas já foram reconstruídos? Ninguém fala mais. Não, eu já escutei que isso é a mão de Deus, porque lá o povo é macumbeiro. Amados, são irmãos que estão sofrendo. Tem irmãos na África, na Índia, Indonésia, Sudão, Palestina, Iraque, Sudão do Sul, China, Coreia do Norte. Lembra do rato, do gato, de todos aí, dos bichos lá? Nós estamos dentro do mesmo pacote. Mas será que nós estamos fazendo alguma coisa para mudar a vida que seja de alguém? Eu sempre conto essa história. Existia um pensador pegando a estrela do mar, já contei aqui, já no púlpito aqui sobre isso. E jogava. Passou-se 2 horas, ele pegava a estrela do mar e jogava. Aí chegou alguém e falou assim, ei, olha o tanto de estrela que tem aí. Elas vão morrer de qualquer jeito. Ele baixou, sorriu, olhou para aquela estrela e jogou. Para essa aqui, eu faço a diferença. E jogou. A gente não precisa resolver o problema do mundo, não. Se nós resolvermos o problema de uma pessoa por vez, a gente transforma uma vida, uma cidade, um estado e uma nação. Eu acredito nesse avivamento. E esse avivamento já aconteceu em várias nações. Existe uma promessa que o Brasil vai viver um grande avivamento. E esse avivamento tem que partir de nós, gente. Para esse tempo de agora, eu quero ver as pessoas se renderem, buscarem cada vez mais estar dentro da boa, perfeita, agradável vontade de Deus.
para que aí sim a promessa se cumpre. Porque a Bíblia nos diz que quando toda a terra ouvir do amor de Deus, aí sim Ele voltará. E eu quero fazer parte desse grupo. Eu tenho lutado para fazer parte desse grupo. A gente sofre retaliações, a gente passa por lutas. Mas o bom é que no capítulo 12, lá no finalzinho, ele diz: alegrem-se na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. Sejamos inconformados. Sejamos famílias que se unam para orar juntos. Que não só venham orar na igreja, mas que dentro de casa a gente possa orar na hora que for comer. Que na hora de levantar, se tem tempo, ora antes de sair de casa, dentro do carro. O carro está andando, ore. Busque a Deus, para que Deus possa fazer dia após dia, que a nossa casa seja um altar de adoração, que o lugar onde nós estamos trabalhando, vivendo, possa ser um altar de adoração, e que nós possamos reverberar cada vez mais que Jesus está voltando, que as pessoas possam entender que Jesus está voltando, eis que Ele está à porta, e nós precisamos gritar aos quatro cantos da terra, que Ele vive, e Ele reina para todo sempre. Eu queria que você pudesse ficar em pé neste momento. Vamos orar. Eu queria pedir para a igreja que vocês pudessem estar